glória a Deus. Então, prezados ouvintes, internautas, já era para mim estar terminando a live, mas eu comecei, depois foi que eu vi que não estava transmitindo o som, e agora eu voltei aqui novamente para fazer esse trabalho, e eu creio que é importante para uns, para outros não, mas para aquele a quem Deus quiser mandar a mensagem, vai ser muito importante. Eu vou começar com um versículo que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, que diz o seguinte: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu não vou comentar a respeito da parte teológica deste versículo, que também nos trata do sermão, aqui está escrito em cima, sermão profético, o princípio das dores, o qual é propagado pelo Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 24. Então eu não vou explicar ponto teológico, porque não é essa questão hoje, mas é dizer que este evangelho, ele será pregado a todas as nações para testemunho do que Jesus Cristo veio realizar neste mundo. E então ele diz que virá o fim de todas as coisas, virá o que nós chamamos de escatologia. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o evangelho será pregado para testemunho, para testificar do que Jesus Cristo veio fazer aqui nesta terra. Eu vou passar a tela, mas vai escurecer um pouco mais, mas eu quero que preciso que você observe a imagem, A imagem não, deixa essa aqui do jeito que está, Vou mexer aqui, depois eu lanço para lá. Então, ele será testificado a respeito de qual foi o objetivo de Jesus Cristo vir a esse mundo, que foi salvar a humanidade. Então, a história bíblica, eu estou falando nesta hora para quem já conhece o Evangelho. Então, poderia dizer o seguinte, que esse Evangelho seria pregado, anunciado para que todos fossem salvos. Mas não é essa a questão. Embora que o sangue de Jesus, o qual foi vertido através do sacrifício dele na cruz do Calvário, é um sangue que é capaz de remir todas as nações, independente de raça, de cor, de gênero. É um sangue que ele pode remir a todos os seres humanos que já existiram, os que existem, os que virão a existir depois. Mas a questão é, amigo, amiga, você acredita no sacrifício de Jesus? Você acredita no nome do Senhor Jesus Cristo? Haja visto que muitos dizem que não creem em Jesus Cristo, e cada um o trata da forma que entende. Porém, aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus Cristo, acreditam que ele veio a este mundo em forma humana, e no que ele passou por todos nós, e quando ele concluiu o sacrifício lá na cruz do Calvário em prol da humanidade, aqueles que acreditam e que reconhecem que é um pecador e que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, então este será salvo. Porém, muitos não creem, muitos zombam, muitos escarnecem, muitos acreditam, mas não estão andando adequadamente, conforme diz lá em Mateus no capítulo 20, no capítulo 7, no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então lá está escrito desta maneira. Então tem essa questão toda, mas vamos supor que todos aqueles que crêem, como diz lá em Romanos, todos os que invocam o seu nome serão salvos. Vamos por esta trilha. Então, por isso é que o Evangelho será
pregado para testemunho do nome de Jesus, porque virá o dia em que as nações comparecerão perante ele, como diz lá em Romanos, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E aqueles que na realidade eles não acreditavam na existência do Senhor Jesus Cristo, eles vão acreditar neste momento, mas só que será tarde demais, porque as Escrituras também nos diz lá em Hebreus, deve ser capítulo 9, versículo 20, eu não sei se é o versículo 20 ou é 23, não sei, agora não estou lembrado, que ao homem cabe morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Embora algumas religiões preguem que há, no caso, reencarnação, para que de acordo com o renascimento de uma pessoa, ele possa praticar atos que vai levar ele a, quando passar desta vida para outra, nascer de novo, e de acordo com o que ele praticou em vida, ele pode nascer perfeito ou imperfeito, ele vai se modificando até chegar ao ponto de ser regenerado, que isso não existe, biblicamente falando. E eu costumo dizer que é mais uma das mentiras que a serpente soltou lá no jardim do Éden, quando disse para Eva que se ela comesse do fruto da árvore, que era, Deus disse para que ela não comesse, para que eles não comessem, eles não iriam morrer, apenas eles iriam ser conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal, quanto Deus era conhecedor. Então a mulher, olhando para o fruto e vendo que era boa para comer, não somente comeu, mas deu ao marido, e aí ambos abriram seus olhos, entrou a malícia, e aí foi onde entrou o pecado. O homem então foi necessitado de ser tirado do jardim, e como as Escrituras vai dizer lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, aqueles que tinham o privilégio de, pela tarde, pelo virar da tarde, de todos os dias, ter a presença de Deus conversando com eles, agora não teria mais essa presença, e entraram então lá para fora, e veio então aí a questão da corrupção. Então aí é que nós vemos as coisas que acontecem hoje por causa dessa desobediência. Ali então Deus deu a promessa do Salvador Jesus Cristo, sobre quem nós estamos falando. Então é mais uma mentira dizer para você que existe reencarnação. Outra mentira é que existe fogo de purgatório também, é a mesma serpente com a mesma mentira, que é para que você acredite e então você viva uma vida dissolutamente. E então diga assim o seguinte: bom, vai existir fogo de purgatório, vai existir outra oportunidade, então eu vou pecar, vou fazer e acontecer, e então lá na frente eu pego a minha oportunidade. Aí você vai praticar a semelhança do que praticou Eva, porque não terá mais oportunidade. Por isso que lá em Hebreus ele fala que ao homem cabe morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Essa que é a verdade de Deus, que se equivale a quando ele disse: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que comer dela certamente morrerás. Então o evangelho ele é pregado para testificar, né, que você ouviu a palavra de Deus, e que naquele dia não haverá desculpa para dizer: eu não aceito perder a minha oportunidade da vida eterna com Cristo, com Deus, com o Pai, com o Criador, pelo fato de que não me falaram corretamente do que havia de falar, não pregaram o evangelho direito, eu não tive conhecimento. Deus não dará essa chance, porque ele diz que o evangelho será pregado a todas as nações para testificar do nome de Jesus, para testificar qual foi o objetivo dele vir aqui neste mundo. Ainda Tito, não é Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina,
com toda a longanimidade e doutrina. Eu vou parar aqui, são versículo 1 e versículo 2, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Eu acabei de ler para você. Então, o que me chama a atenção é quando ele diz: pregai o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, agora, por exemplo, são 10 horas e 37 minutos. Para muito importante é estar cuidando dos seus afazeres e dos seus objetivos pessoais para alimento do corpo, da carne e para aquisição dos olhos humanos. É muito bom isso. Hoje, por exemplo, eu estou esperando que o tempo seja favorável para o trabalho que eu vou fazer. Estou prestes a sair no período certo, como saímos à tarde, eu e minha esposa. Fizemos o que tínhamos que fazer, inclusive evangelizamos, né? Aproveitamos a oportunidade de evangelizar, porque o meu trabalho coincide nisso, quando eu estou trabalhando fora, que eu também sou profissional, trabalho em casa quando aparece o que fazer, então não aparece quase nada por aqui, mas tenho várias opções que Deus me deu. Então, o tempo está meio nublado aqui, eu trabalho com coisa gelada, então vamos esperar que melhore, mas enquanto isso, eu estou vindo aqui porque para muitos não é tempo de eu estar sentado aqui para levar esta palavra, já visto que aqui no Brasil, no horário de Brasília, são 10 horas e 38 minutos. Mas quantas pessoas estão caminhando por aí, né, para resolver situações difíceis que ela precisa de uma orientação de Deus, porque daqui a pouco ela vai se encontrar com dificuldades, com algumas situações que elas precisam que Deus esteja com ela no ambiente para poder orientar ela. Haja visto que a palavra que é colocada em nossa boca é Deus quem coloca. Foi Ele quem fez o homem, foi Ele quem fez a voz do homem. Quantos estão viajando aí, eles precisam ouvir a palavra de Deus, eles abrir o coração e dizer: Jesus Cristo, eu estou viajando no meu carro, entra comigo aqui, vamos comigo neste carro. Aí Jesus Cristo estando com você no seu transporte, porque você ouviu a palavra, você ouviu o recado, Jesus vai te guiar, não vai deixar tu dormir na direção, vai te dar livramento, né? Ele vai te livrar do mal que, por exemplo, o inimigo pode estar lançando lá na frente. Muitas são as situações que há necessidade de você sair agora, por exemplo, de casa e dizer: Senhor, vamos comigo, entra comigo no meu carro. Para muitos isso é fanatismo, isso é inadequado, mas como está escrito, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas ela é poder de Deus para os que são salvos. Está escrito na Bíblia Sagrada que nós somos considerados como loucos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós somos como gentalha, que significa como escória, gentalha, que significa lixo do mundo. Você está entendendo? Então, para muitos, não é hora de a gente estar pregando o evangelho. Mas é tarde, é manhã aqui ainda, não é 12 horas. É tarde lá na África, é noite lá no Japão. E em todo lugar tem pessoas agora que estão necessitando de Cristo. Então qual é o maior alimento, meu amigo e minha amiga? É o alimento que você coloca no estômago ou é o alimento que você coloca no espírito? Haja visto que a palavra do Senhor diz que mais vale o corpo, a alma está cheio da graça do que o corpo cheio do alimento. Porque o corpo, ele desce ao pó, ele veio do pó, ele desce ao pó. Mas você precisa agora, quem sabe, nos últimos, parece trágico isso, mas nos últimos momentos de vida você ouvir falar de Cristo. Porque você não sabe se o pastor Edivaldo termina essa live ou então é o que muitos não gostam de ouvir falar, mas sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você conheça a verdade. Haja visto que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus está chegando para você agora, um convite, um livramento para você. Está
Talvez o pastor Edivaldo daqui a 1 hora não possa mais falar isso para você, mas ele foi incumbido de dar este recado. Eu não quero nem passar essa bola para você. Então, você vai fazer o seguinte: busca em primeiro lugar os seus afazeres, rejeita a palavra de Deus, espanca, expulsa, mas Jesus está dizendo: eu estou chegando aos teus ouvidos através da voz para te dar um livramento, porque foi esse o objetivo, Deus ter vindo aqui ao mundo exatamente para salvar os que se haviam perdido. É Jesus Cristo trabalhando para salvar os homens, que ele está vendo o roteiro que você está caminhando e aonde você vai parar. Salmo 101, eu citei na live que eu apaguei, que não estava saindo o som. No verso 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando os fiéis da terra, para com ele habitar, e os de reto coração, esse os servirá. Neste momento, amigo e amiga, os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Ele está vendo você aí do outro lado, está vendo para onde você vai, mas ele está vendo muito além, está vendo lá na sua frente o caminho que você vai passar, o que é que tem lá, e ele quer te dar um livramento. Então, por isso, para outros não pode ser momento desta palavra estar sendo anunciado, mas para você, talvez você não entenda, é o momento que Deus está te dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É Deus que está te dizendo: vai por aqui porque o inimigo está daquele lado. É Deus te orientando, porque alguém tem intercedido por você, tem orado por você, e por amor a um servo de Deus, a uma serva de Deus, Deus está te dando o livramento neste momento. Você entenda, quando a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, lá em João no capítulo 1, vai dizer que Jesus Cristo veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque foi que Jesus Cristo, ele não foi recebido? Exatamente porque, apesar de Isaías, o profeta messiânico, ter falado muitíssimo a respeito do surgimento do Cristo, do Salvador de Jesus Cristo, e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus conheciam isso, mas quando Jesus chegou, eles não conheceram o Cristo, Filho de Deus, que havia sido prometido para eles. Porque foi que Jesus Cristo chorou e lamentou entrando em Jerusalém, porque aquele povo, apesar de levantarem mantos e palmas, de glorificarem a Cristo e dizer hosana ao que vem em nome do Senhor, mas eles tiravam as suas vestes, colocavam no chão forrado para que Jesus ali passasse por cima, como um ato de honra que eles estavam fazendo em favor de Cristo. E Jesus Cristo entrou ali, vendo tudo aquilo, aquela recepção maravilhosa, bonita, e Jesus disse: Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os profetas e mata aqueles que vos forem enviados. Quantas vezes quis eu juntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha junto aos pintainhos, mas vós não conhecesse. Aquele povo estava ali com mantos e palmas, glorificando, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Mas aquele povo, eles estavam pensando não que Jesus Cristo viesse libertar ele das maiores da prisão, que é a prisão eterna, mas via libertar eles exatamente, eles queriam e pensavam que ele vinha libertar ele da atrocidade, da perseguição do Império Romano, porque eles não estavam esperando um rei que libertariam eles eternamente e que trariam para eles a vida eterna, mas eles estavam esperando um rei
que ia libertar ele da atrocidade do povo romano, porque eles ali estavam sendo oprimidos, e ele queria simplesmente uma vida aqui na terra. Eles queriam só uma vida regada aqui na terra para fazer o que eles sabiam fazer muito bem. Você vê as atitudes dos fariseus. Então, eles olhando para Jesus Cristo, vendo, conhecendo o poder de Deus, o poder que ele tinha, eles achavam o seguinte: é esse que vai subjugar os romanos, vai nos libertar, é esse que é adequado, porque eles estavam querendo um rei humano, que livrasse eles exatamente e sustentasse e trouxesse apoio para ele no âmbito material, no âmbito carnal, no âmbito horizontal. Então eles não conheceram a Cristo, o Salvador. Por isso eles, quando perceberam o que aconteceu, disse: solta Barrabá e crucifica Cristo, porque nós já temos um rei. A motivação deles não era a salvação, mas era exatamente que Jesus Cristo fosse um rei político que agora abraçasse ele, para que eles tivessem tempo de fazer tudo o que a carne deseja. E Jesus diz: quantas vezes quis eu juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junto os pintainhos, mas vós rejeitaste. E aí ele profetizou o que iria acontecer com eles. Por quê? Porque Jesus sabia que a motivação daquele povo era exatamente material e não celestial. E acontece muito na vida de pessoas hoje, que o mais importante para você são os bens materiais. O mais importante para você é dinheiro, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. E quando foi 70 anos, cerca de 70 anos depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, derrubou 3 das muralhas e fez uma atrocidade terrível lá dentro, levou um montão cativo e deixou só os desvalidos, cumprindo com a profecia que Jesus Cristo falou. Porque quando eles foram entregar Jesus Cristo, irado porque Jesus Cristo não fez a vontade deles, ele disse: que caia sobre nós o sangue desse justo. Ainda zombaram de Cristo, e aconteceu exatamente o que eles falaram. Então, amigo, amiga, talvez para você não seja a hora de estar chegando a palavra de Deus, mas eu estou no meio de comunicação, está indo para todos os países. Embora lá na frente esteja zero na visão, aí não esteja ninguém ao vivo, mas lá atrás tem pessoas que estão ouvindo, eles têm essa opção de estar ouvindo, mas o orgulho deles não deixa eles entrar aí não, mas Deus um dia quebrou o orgulho deles. O importante é que a palavra seja anunciada. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, só acreditaram depois de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas chegou um tempo que eles disseram: olha, sai por aí para apresentar o que tu fazes por aí, porque não há pessoa que faça o que você faça por aí e fique resguardado, que venha a ser conhecido. Então eles achavam que Jesus Cristo era um exorcista, era uma pessoa qualquer que estava fazendo um ato de, quem sabe, de representatividade, de cinematográfico. Por quê? Porque é muito comum você não conhecer o tempo da visitação de Deus na sua vida. Então, para você é importante seus bens materiais, o que você faz. E se daqui a pouco Deus manda tocar a trombeta para atrair a igreja, e muitos para ele, o fim é exatamente quando a sua senha é chamada. E se você não estiver com a alma preparada para encontrar com esse Deus, aí é que está o problema. Por que é que eu estou aqui? Exatamente porque é só você observar se lá no lugar onde você vai costumeiramente, anos e anos, meses e meses, semanas e semanas, se você ouve o que você está ouvindo aqui, que precisa você ouvir. Aí Deus, tão maravilhoso, mesmo em meio às perseguições, às defamações, às calúnias, ele tira alguém para colocar em sacrifício, em ponto de sacrifício, para tentar salvar a tua alma.
que foi que aconteceu com os profetas, com os apóstolos, exatamente porque apóstolos e profeta não veio para dar 2 beijinhos de um lado, não. Veio para sacrificar a sua própria vida em favor daqueles a quem Deus quer salvar. Glória a Deus. Então nós estamos, para muitos não é hora de pregar o Evangelho, mas para Cristo, que nos acorda de madrugada e nos dá mensagem, é hora, porque os olhos dele passam por toda a terra e ele sabe quem está necessitando ouvir esta palavra. Glória a Deus. Vamos nos preparar para dar continuidade, que eu vou terminar daqui a 10 minutos, talvez, né? A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando estendei a sua mão para mim, quando Jesus estendeu estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, 33 minutos e 20 e tantos segundos de live. Glória a Deus. Então, Isaías capítulo 64. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Seria bom que os nossos internautas parassem e meditassem um pouquinho nesse versículo, quando ele diz que desde a antiguidade, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, falando sobre o soberano, Criador dos céus e da terra, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vejo aqui, por exemplo, nesse tema, uma exclamação do profeta messiânico, do profeta Isaías, quando ele se expressa. E eu quero chamar a atenção que, a respeito desse Deus tão grande, inefável, tão maravilhoso, que quando ele é expressado através do profeta desta forma, então o profeta não quer dizer aqui que ele trabalha para os crentes, que ele trabalha para os religiosos, mas diz as escrituras sagradas que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Por que, meu amigo e minha amiga? Porque Deus é o criador da humanidade. Deus, ele não é criador de uma religião. A religião foi criada pelos homens. Deus enviou aquele que nos religa a Deus, que é Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não é religião. Jesus é que veio nos religar a Deus. Isso é um assunto que, quando Deus permite, a gente explica sobre essa situação.
o significado da palavra religião tem um significado, e aí então é quando você vai entender, mas não é o momento. Muitos de vocês já entendem. Eu estou falando para os novos convertidos, né? Que a maioria já sabe disso. Então, quem é que está esperando em Deus? É simplesmente os crentes que já aceitaram Jesus como Salvador? Eu creio que não. Eu creio que todo aquele que sabe que Deus existe está esperando por Ele. É por isso que você está ouvindo esta voz, porque nesta hora Deus está trabalhando para você. Talvez você não perceba agora, mas lá na frente você vai perceber. Alguns estão esperando que Deus mande a chuva para molhar a terra, para que você semeie as suas sementes e então você venha colher aquilo que você necessita para o seu mantimento. Então você está esperando por Deus, mas você ainda não tomou a atitude de aceitar Jesus como seu Salvador. Outros estão fazendo planos, projetos e viagens e estão dizendo, inclusive, ore por nós para que Deus nos abençoe. Então, Deus está trabalhando para você, por isso que você está ouvindo. Então, são N causas, né, que você recorre a Deus, inclusive milagres, quando você diz, essa situação aqui só Deus pode resolver. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você, que está esperando que Ele faça alguma coisa na sua vida. E a minha pergunta é neste horário, você percebeu também que muitos de vocês, Deus está esperando por você também? Mas de que maneira Deus está esperando por você? De diversas formas, Deus está esperando por você, está esperando contar com você. Porque, na verdade, se você tem Deus como pai, você sabe que um pai, ele gera filhos, um homem, uma mulher, um casal gera filhos, mas quando os filhos, eles são crianças, eles dependem dos pais, mas quando os filhos vão crescendo, eles se juntaram aos pais para poder, eles, em harmonia, fazerem algo, né, dentro da casa, dentro do lar, dentro do ambiente, dentro dos seus projetos, que um caminhe de braços dados com o outro e um ajude o outro. A despeito de um pai que tinha 2 filhos, que uma certa vez precisou que o filho fosse trabalhar na vinha, e chamou o filho, um dos filhos disse, filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho disse para o pai, eu não vou. Ele chamou porque era necessário que aquele filho fosse trabalhar. Chamou o outro, disse, filho, eu preciso que você vá trabalhar na vinha. Ele disse, sim, senhor, pai, eu vou. Mas acontece que o que disse que não ia se arrependeu e foi. E o que disse que ia, acabou não indo. Nesse ambiente se viu que os filhos haviam crescido, que precisava fazer alguma coisa para ajudar ao pai. A questão de quem foi e quem não foi não é colocada aqui como prioridade, mas a questão é que Deus está necessitando de você de alguma maneira, que está esperando por Ele. E aí, uma das coisas que eu tenho sempre mencionado é que Deus está esperando muitas vezes que você atente para o sacrifício de Jesus Cristo e entenda que Jesus Cristo não veio trazer uma religião, nem uma história para ser contada, mas Ele veio para salvar a humanidade, e Ele está esperando que você tome a atitude de reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo e de hoje entregar a sua vida a Ele, para que Ele seja o Salvador da sua alma. Quem sabe você está esperando por coisas materiais, por coisas físicas, por alimentos que alimentam a matéria, mas você não está alimentando a sua alma porque você ainda
não aceitou Jesus como seu Salvador, e Jesus Cristo hoje está esperando que você tome a atitude. João capítulo 1, as Escrituras vai nos dizer que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. Ou seja, não é filho gerado ou da matéria, mas do Espírito, mas o que nasceram do Espírito, da água do Espírito, da palavra. João capítulo 3 vai falar sobre isso, sobre o nascimento da água e do Espírito. Então, não é o que é nascido da carne, não é o que é nascido do sangue, não é o que é nascido através de uma concepção nupcial, mas é o que é nascido da água e do Espírito, ou seja, aquele que diz: eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, eu aceito, reconheço que sou um pecador, confesso os meus pecados, e agora eu quero andar de acordo com os seus ensinamentos, porque nós temos essa palavra aqui que é chamada Bíblia Sagrada, e ela é o seguinte. Eu vou falar, ilustrar você que é motorista de trânsito, motorista de veículo, de ônibus, seja lá, de um carro particular. Você estudou legislação, você sabe que na legislação tem o código de lei que diz que se você trafegar pela contramão, você vai, se você for flagrado, além de você estar correndo o perigo de trafegar pela contramão, se você for flagrado, você pode levar uma multa gravíssima, perder muitos pontos na carteira e, se possível, quem sabe até perder o seu veículo, ter ele apreendido. Se você for trafegar pelo acostamento e você for flagrado, você vai levar uma multa gravíssima e você pode ter seu carro apreendido, além da quantidade de pontos que você perde na carteira. Se você passar por debaixo de uma lombada eletrônica em alta velocidade, a velocidade que não é permitido, o Código de Trânsito vai dizer que você vai levar uma tremenda multa e vai também receber pontos negativos na carteira. E o que vai acontecer? Talvez você faça tudo isso e você não perceba que você cometeu delitos no trânsito. Outra coisa também, é proibido você perseguir, você andar atrás de carros públicos. Por exemplo, o carro vai ligado, é um carro de polícia que está em uma perseguição, está em uma ocorrência, ele vai correndo na frente com a sirene ligada, é uma ambulância, aí você aproveita a oportunidade para detonar atrás dele, uma vez que ele vai pedindo passagem, vai cortando caminho, aí você aproveita essa oportunidade. O Código de Trânsito também proíbe, se você for flagrado, você vai ser penalizado por isso. E o Código de Trânsito, quando você vai estudar a legislação, tem um livro que vai mostrar para você, inclusive quando você faz provas, na teoria, a maneira de como você deve se comportar para que você não seja penalizado ao dirigir no trânsito. Então você olha para o semáforo, você olha para a lombada eletrônica, você de repente, de vez em quando você anda pelo acostamento, mas você anda com medo, que você sabe que está errado. Resultado, está escrito no livro, é um Código de Trânsito, é uma lei que foi criada para que você andasse de acordo com o regulamento, para não destruir tanto a sua vida como atrapalhar a vida dos outros. E muitas vezes você não sabe que você transgrediu a lei de trânsito, aí chega uma advertência lá na sua casa, uma carta com a multa para você pagar, e é quando você toma conhecimento de que você transgrediu a lei de trânsito. E muitos, quando olham, a sua carteira já está suspensa, porque ele praticou tantos delitos que ele ultrapassou o código, ele ultrapassou a quantidade de pontos, e ali é necessário que ele faça uma reciclagem total para poder ele ter a carteira de volta. Ele vai começar muitas vezes do zero, como se ele nunca tivesse sido habilitado, para poder ter sua habilitação de volta. E tudo isso porque ele transgrediu o Código de Trânsito, que é
implantado pela lei constituída pelo homem, que vem da parte de Deus, inclusive. Então você vê que tudo isso aí, você tem uma demonstração de que quando se infringe a lei, o homem é penalizado com a cassação da carteira. Muitas vezes ele tem acidentes fatais no trânsito por causa da incoerência de como ele está dirigindo no trânsito, não está cumprindo com a regulamentação do trânsito. Então você vê que tudo isso acontece e deveria ser sinal para cada um de nós, quando nós temos esse livro aqui, que é o código para cada um de nós, e nós realmente a todo momento não estamos nem aí, transgredimos esse código a todos os momentos. E aí o que é que vai acontecer? Advertências Deus já tem mandado para cada um de nós, por causa da transgressão desse código de trânsito aqui, desse código de trânsito da vida humana. Então aqui é a lei de Deus para mim e para você, meu amigo, para mim e para você, minha amiga, regendo a forma de como nós devemos nos comportar. Nesse código de trânsito está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que não crê está fora do código de trânsito, não está habilitado para receber a vida eterna, porque é como um motorista que não foi fazer a sua prova para poder receber a sua carteira de habilitação, a sua CNH. Aqui, como você que é motorista, você tem o seu código de trânsito, é o seu livro, aqui é o código da vida do ser humano. Por acaso nós devemos respeitar o código de trânsito, leis criadas pelos homens, e vamos desrespeitar o código de trânsito liberalmente daquele que nos criou? Vamos desrespeitar o código dele e vamos achar que ele vai deixar tudo bem? Então, amigo e amiga, preste atenção. Deus está esperando por você. Aqui está o código. E muitos estão simplesmente dizendo: eu tenho uma religião, eu nasci em tal religião, nunca fui na igreja, mas a gente pergunta: de que religião você é? Eu sou de tal religião. Mas entenda que Deus, ele não tem neto, não. A Bíblia diz que todos os que creram foram feitos filhos de Deus, mas não tem nenhum neto, não. Já Abraão teve neto, Isaac teve neto, Jacó teve neto, eu tenho netos, mas Deus, ele só tem filho, porque Deus é espírito. Ele diz que todo aquele, que ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, lá de João capítulo 3, ele diz que aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então é por aí que acontece. Mas eu não quero nem ter conhecimento para que eu não tenha responsabilidade. Isso não existe, não, porque Deus não é criança. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, estamos transgredindo o código da lei de Deus de diversas maneiras, e muitos de nós conhecemos este livro e estamos transgredindo lá dentro. Uma das coisas que a palavra de Deus diz é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A minha pergunta é: você está em paz com teu irmão? Ou você está lá por debaixo dos panos fazendo tudo para você atrapalhar a vida do teu irmão? Se Jesus Cristo voltasse hoje e ele pedisse conta do meu comportamento para com o meu semelhante e com o meu irmão, de acordo com o que está escrito aqui, será que nós seríamos aprovados? Eu quero ir para o céu juntamente com meu irmão, com minha irmã, mas eu estou armando o laço para ele, estou defamando, estou caluniando junto com os inadequados. Eu vou falar um pouco mais maneiro hoje, com aqueles que não têm compromisso.
Com a boca que eu glorifico a Deus, estou amaldiçoando aquele que foi feito em mais semelhança de Deus. Eu acho que eu sou de Deus o que o outro não é. Então, Deus está esperando que nós, por exemplo, consertemos o nosso altar, que muitas vezes está rachado. Que a gente deixe de apontar um ao outro, acusando. Que a gente saia da roda dos escarnecedores. Leia Salmo 1, do verso 4 ao verso 7, que você vai entender. Eu não quero ler, não, eu quero que você leia, que Deus vai lhe dar a entender, né? Salmo 4, e se a sua Bíblia for católica, é o Salmo 3, que tem essa diferença lá de numerologia. Por que diferença? Porque a Bíblia ela não foi escrita com divisão de números, de versículos e de capítulos, não. Foi depois traduzida assim para facilitar a leitura. Mas isso não quer dizer que ela tira a originalidade das escrituras, não. Apesar dos blá 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 que acontecem lá. É que, pelo menos os salmos, a liturgia da tradução católica, ela é um número antes. Salmo 91 da nossa Bíblia é o Salmo 90 da Bíblia católica. Mas a liturgia é a mesma. É simplesmente porque os tradutores eles colocaram o nome, a referência, um mais à frente e outro mais antes. Então a Bíblia é uma só. Só tem essa diferença. Você vai encontrar lá no Salmo e também os apócrifos, né? Então nós não vamos para esse assunto aí agora por enquanto. Mas aí está. Muitas transgressões por conta disso. Se Jesus voltar hoje, como é que está você com o seu irmão? O que você falou, você vai provar diante de Deus? Não, eu estava enganado. Não tem engano não, meu filho. Você quer ir para o céu com o teu irmão, mas o que é que tu está aprontando com ele? Todo dia tu ouve falar que Jesus disse, não faça com os outros que tu não quer que faça contigo. Esse é o segundo grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Para e pensa. Tu quer ir para o céu com o outro, mas tu acha que tu é melhor do que todo mundo e aponta o dedo e condena. Quantos de vocês aí estão desejando que alguém que vocês consideram como caro nos pés de vocês dessa sepultura? Deus tem misericórdia. Repreende esse espírito maligno pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no teu nome. Porque está escrito na tua palavra que o Senhor recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Está escrito na tua palavra, Senhor, que é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Jesus Cristo, com o poder que há no teu nome, repreende esse espírito maligno do desejo que está no coração desse que diz que é teu servo, que vive desgraçando a vida do seu semelhante. Mostra para ele a quem ele está servindo, para ver se ele abre os olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, faz isso. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz esse cidadão, essa cidadã lembrar o que foi que o Senhor diz, que aquele que quer ser maior no reino de Deus se torne melhor, o menor entre os seus irmãos. Faça esse cidadão, essa cidadã, Deus, entender a tua palavra que está lá em Isaías 40, que todas as ações juntas para o Senhor é menos que nada, é como um vácuo. É como um pingo de água que cai de um baldo, o que significa dizer que não é porque o Senhor nos faça menor de todos, é porque a sua grandeza é tão inefável que o homem jamais ele pode dizer eu sou grande a ponto de pisar quem quer que seja, de me orgulhar, de me achar maior do que quem quer que seja. Amigo, tu quer ser grande? Coloca os joelhos no chão, coloca o rosto no chão, ora a Deus, chora aos pés de Cristo,
Porque quando você chora aos pés de Cristo, você está chorando de gozo, com a presença do Espírito Santo te enchendo. E o Espírito Santo, que é o guia, que é o paracleto, que é o consolador, é aquele que estava com Jesus Cristo, que foi encontrar aquela mulher samaritana no poço de Jacó por volta de uma hora dessas aqui agora. Agora que hora é essa? 11h17 estavam neste momento, né, Jesus Cristo se dirigindo àquele poço para encontrar com aquela mulher que não tinha esperança. Jesus Cristo que ia passando com a multidão, ao contrário de outra multidão que vinha com a mulher que ia sepultando a sua única esperança que ela tinha, que era o varão filho dela que havia falecido. A viúva de Naim, se eu não estou enganado, que já estava viúva, mas ela tinha um filho varão, e na tradição daquela época, pelo menos, se uma mulher, por exemplo, ela perdesse o marido e ela não tivesse um filho para poder dar apoio a ela, ela simplesmente se tornaria uma mulher indigente, porque as mulheres não tinham herança, herdade diante dos homens, mesmo que os seus pais ou seu marido tivesse deixado grandes heranças, mas era passado para outros, não tinha para ela. E aí a última esperança, que era o varão, filho, que aquela mulher tinha falecido, e Jesus, quando vai passando na contramão, diz: para o enterro, e devolveu a esperança daquela mulher. Zaqueu, o homem que há 38 anos estava no tanque de Betesda, ali esperando que alguém tivesse misericórdia quando o anjo agitasse as águas, colocasse ela ali dentro, porque a tradição dizia que o primeiro que entrasse seria curado. A mulher do fluxo de sangue, você que é mulher sabe quanto é triste. Uma mulher com fluxo de sangue, quando passa 7 dias, 8 dias, uma semana, já é terrível. Imagine 365 vezes 12, como aquela mulher, principalmente naquela tradição que era uma mulher considerada imunda. Zaqueu, que apesar de ser odiado pelos seus patriotas, mas ele era um homem que tinha no coração o desejo de encontrar a Deus, a Jesus Cristo. Mas dependendo dos puritanos e dos religiosos, toda essa gente tinha perdido, e hoje temos muitos no nosso meio desse tipo, que não tem misericórdia de ninguém, mas para fazer rituais são em primeira qualidade. Amigo, Deus não está interessado em milagres, em sinais, em prodígios e maravilhas, não. Deus está interessado num coração misericordioso, quebrantado. Uma mulher que for apanhada em adultério, que os homens trouxeram, disseram: essa mulher foi apanhada em adultério. Jesus sabia que aquela mulher, ela tinha sido flagrada em adultério, e a lei de Moisés dizia que ela tinha que morrer, mas ele teve misericórdia. Então você, olhando a trajetória de Jesus, que junta os seus discípulos lá, depois que ele havia ressuscitado, para dar as últimas instruções, e diz para ele: não é da vontade de meu Pai que nenhum de vocês se percam, mas que cada um permaneçam, para que ressuscite comigo no último dia. Tem sido a nossa vontade que o nosso irmão permaneça? Tem sido nós aptos para estender as mãos para levantar o necessitado? Ou alguém que a gente olha para ele e diz: isso é calo no meu pé, vamos destruí-lo? Não temos o livro debaixo do braço, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: virá tempo que aquele que vos matarem, eles estão cuidando que com isso eles estão oferecendo corbã a Deus. Traduziram este versículo, este texto que Jesus Cristo falou. Vamos fazer um sinônimo com a atitude de Paulo, Saulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos para os prender e para fazer coisas piores, como ele apoiou Estevão, aliás, como ele apoiou na execução de Estevão.
Por que era que Paulo fazia isso? Porque ele cuidava que com isso estava zelando pela obra de Deus. Estava zelando pelo Evangelho, pela lei de Moisés, pela santidade. E quantos hoje estão fazendo com as suas atitudes, que vocês acham que vocês são, os outros não é. Se você quiser conhecer Deus, dobre os joelhos no chão, chora aos pés de Cristo, te quebranta. Lembra do que ele falou lá em Joel? Vai estudar o livro de Joel que ele fala, ele ensina sobre isso. E Deus diz, tem misericórdia, porque se o fulano está caído, ele é uma alma que precisa ser salvo. É assim. Vamos parar e meditar no que foi que Jesus Cristo fez. Se por acaso nós temos copiado Jesus Cristo no tocante a ter misericórdia, porque pelo que eu sei, Jesus Cristo só se enfureceu com os fariseus e com os cambistas, porque também estava lá no meio deles, por causa exatamente das incoerências que eles praticavam lá no templo. Mas todos aqueles que eram pecadores, prostitutas, ladrões, Jesus Cristo sentou à mesa com eles, não foi para fazer o que eles faziam, não, foi para dizer, arrependei-vos, porque eu vim aqui para tirar vocês dessa situação, transformar a vida de vocês. Zaqueu não era considerado como ladrão? A mulher do vaso de unguento, né, que teve duas mulheres, teve a irmã de Lázaro e teve outra. A primeira se chama pecadora, que inclusive murmuraram. E Jesus Cristo atendeu aquela mulher, e aquela mulher se converteu e se tornou uma serva fiel a Deus. Então Jesus não veio para perder, não veio para destruir, mas fazia o seguinte, olha, o camarada é esse, aquilo, outro. Aí Tiago diz que de uma fonte só não pode jorrar água doce e salgada. O camarada vai lá, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus e amaldiçoando o seu irmão. De que espírito tu sois? Isaías capítulo 40. Todas as nações juntas para o Senhor é como um pingo de água que cai de um balde. Essa é a grandeza de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não existe homem grande aqui na terra para transgredir a palavra de Deus e ele passar a mão. Coitadinho, o camarada, ele pregou o evangelho em 200 países, ganhou milhões e milhões de almas. Não tem isso não. O que tem é que você lembre lá em Mateus capítulo 7, versículo 2, quando ele diz, muitos naquele dia vão dizer, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei, e em teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilhas. Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é a iniquidade? É o mesmo pecado. Prostituir é iniquidade e prostituir é pecado, mas existe uma diferença entre um e o outro. Procura saber o que é iniquidade. É você saber que não deve fazer, mas você faz. Ah não, está dando tudo certo comigo, eu faço e dá meio maravilha. Jesus de Cristo disse, eu te dei o dom. Tu devia ser humilde, mas sabe por que tu pula, tu grita, tu esperneia, tu zomba, porque tu está pensando que o dom é teu. Tu nasces com habilidade para isso, mas se tu não te consertar, tu não entra no reino de Deus. Tu vai ouvir eu dizer, apartai-vos de mim, porque tu expulsasse meu nome, tu profetizasse meu nome, tu fizesse até o pastor parar lá no altar para poder falar, dizendo que era eu que estava falando na tua boca, quando eu não estava, tu estava cheio de emoção. E aí tu fizesse prodígios e maravilhas, mas eu não te conheci porque tu era rebelde e desobediente. Tu não tinha misericórdia de ninguém. Tu atava fardo pesado, colocava nos ombros dos outros, o qual tu não queria carregar nem com o teu dedo. Leia Mateus capítulo 23, você vai entender. Amigo, tu não é ninguém se Deus não fizer você ser alguma coisa. Você só será alguma coisa diante de Deus se você tiver a misericórdia que Jesus Cristo teve. As almas que Jesus Cristo quer salvar, luta para salvar. Eu tenho o segredo da liderança, a qual vocês duvidam, mas um dia vocês serão, se Deus permitir.
Qual é o segredo da liderança? E outra coisa, por que segredo da liderança? Porque eu também sou líder. Todo pai de família é líder. Todo esposo é líder. Não estou dizendo ser líder de uma religião ou líder de um grupo, de uma empresa, não. Todo pai de família é um líder. E aí, no segredo da liderança, glória a Deus, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor Deus de Israel. Porque no segredo da liderança nós vamos mergulhar na Bíblia e ver exemplos de líderes que foram bons e que foram os maus, para poder a gente produzir o trabalho do segredo da liderança, como eu já tenho prometido, e já comecei a fazer o trabalho. O líder Moisés, o líder Saul, o líder Pilatos, o líder Josué, cada líder, o líder Abraão, o líder, cada um líder, você tem uma referência. E os líderes do dia de hoje, então, não é um líder que o camarada blá blá blá, não, tá aqui, amado irmão, tá aqui, ó. É só você pedir misericórdia que Deus vai te mostrar, tá aqui. Líder Saul, que na verdade ele teme aos homens, por isso ele desobedece a Deus. Líder Pilatos, né? Pilatos, a esposa dele disse: olha, não mexa com esse injusto, porque por causa dele eu passei a noite toda em aflição. Mas ele não teve garra suficiente para poder sustentar a barra, porque ele temeu o povo. Por isso que ele disse: se eu lavo as mãos, ele disse, a responsabilidade é de vocês, porque ele tinha poder para libertar Jesus Cristo, mas não libertou porque ele era um líder inadequado. Dois tipos de líder, um parecido com o outro. O Saul. Agora vamos para a liderança de Moisés, vamos para a liderança de Samuel, vamos para a liderança de Eli e outras lideranças. Aqui. E muitas outras lideranças. Os pais de família também, vamos para a liderança de pai de famílias, para a liderança do próprio Jesus Cristo. Então a obra não é do fragmentozinho de pó do matuto lá do Pernambuco, não. É de papai, do Santo de Israel. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler para nós chegarmos ao encerramento. Só 2 versículos. 2 versículos só. Eu creio que vamos terminar daqui a pouquinhos momentos. Eu já quis terminar, mas o Senhor não quis. 1 Coríntios 2:13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não precisamos ir para o versículo 4, que aí vai começar uma lista de
atitudes e de referências. Precisamos lembrar que Jesus Cristo disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo dos mandamentos seria amar o teu próximo. O segundo maior mandamento seria amar o teu próximo como a ti mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, parece que é lá em Lucas ele conta sobre a história do bom samaritano. Eu não vou para lá agora não, porque senão a gente passa o resto do dia e vira a noite. Mas aí como é que eu faço? Muito simples, querido. Você não precisa ir lá para o versículo 4 de 1 Coríntios 13. A sua atitude com relação ao seu semelhante, aquele que não está dentro da sua casa, porque o que está dentro da sua casa você bota debaixo do braço, você cobre tudo, você tampa, você cobre toda a sujeira, toda a imundícia com pano. Mas do lado de fora você fica olhando, procurando defeito para destruir a vida dele. O que você toma de atitude em pensamentos, palavras ou qualquer que seja atitude fora da sua casa, na casa do vizinho, por exemplo, você gostaria que alguém agisse da mesma maneira com você e com os seus, como você tem agido com o que está fora da sua casa? Foi o que Jesus disse: faça ao teu próximo aquilo que você aceitaria que os outros fizessem com você. Pensamentos, palavras, obras, julgamentos, indiferenças e qualquer tipo de atitude que você toma fora da parede da tua casa. Se você, quando for olhar para o vizinho, você disser assim: bom, o vizinho... não, peraí. Se ele falasse isso de mim, eu não ia gostar, então eu vou deixar ele quieto. Isso é o amor que Jesus Cristo falou, e está em 1 Coríntios 13. O camarada está vacilando aqui, eu vou orar para ele morrer. Mas se alguém orasse e eu visse o meu filho, a minha mulher, ou eu mesmo morrer, eu ia gostar? Aí eu vou atrapalhar o ministério de fulano de tal. Você gostaria que alguém atrapalhasse? Mas ninguém te atrapalha, é problema dele, mas você não é obrigado a fazer o que os outros fazem. Olha, aquele vai passando aí endemoniado. Você gosta que alguém chega aí e chama você de vagabundo, de demoniado, isso, daquilo outro, de ladrão? Você gosta? De falso profeta, você gosta, indivíduo? Então, se você não gosta, não faça com os outros, porque isso é o que Jesus Cristo disse. O amor é isso, é você não fazer absolutamente nada com o seu próximo que você não quer que faça com você. Caso contrário, você é um transgressor, você é um iníquo. Porque eu nunca vi Jesus Cristo defamando ninguém. Procure de ponta a ponta na Bíblia Jesus Cristo defamando quem quer que seja. E você diz que é imitador de Cristo que ama. Paradoxo. Vou terminar agora. O pastor Edivaldo, ele tem compromisso, independente do que alguém possa pensar, e temos objetivo. E eu convoco você que está do outro lado, eu não tenho a autoridade de convocar, não sei se é convocar, não. Eu apelo para você do outro lado que de alguma forma que Deus tocar em teu coração, nos ajude a cumprir com os nossos compromissos, porque o meu objetivo, você vai saber, se Deus permitir, em breve, qual é o meu objetivo. E até então vocês não entendem, porque está vendo os cabelos brancos aqui? Mas esses cabelos brancos envelheceram a gente trilhando no Evangelho. E aí é o seguinte, não é para dizer que nós temos cadeira cativa, não. É para dizer que nós temos muitas vezes parado e pensado: Senhor, será que o meu nome ainda está escrito no livro da vida? Você é bambambam, talvez você não pense desse jeito, não. Mas o coração do homem é enganoso.
Por que eu falo assim? Porque muitos dizem, não, porque o camarada tem 20, 30 anos, acha que já ganhou o prêmio da salvação, já está salvo. Não, nada disso. A salvação ela se concretiza no dia que o homem é levado para lá, que Jesus Cristo disse, esse vai ser recolhido pelos anjos, para o paraíso já. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você corre perigo. Você, eu e todos nós. Então, nós temos objetivos os quais você vai entender depois. Que até então, o próprio Deus que me trilhou durante todos esses caminhos, sabia, né, e já preparou o que estamos planejando, porque, por incrível que pareça, o caminho que era para trilharmos, ele nos mostrou como seria passo a passo. Então, o que acontece hoje, para a gente, por exemplo, não é novidade. Não é novidade. Você pensa que você está fazendo alguma surpresa por aí para mim? Para mim e para minha esposa, a missionária velha? Glória a Deus. Você pensa que você está fazendo alguma surpresa? Você pode aprontar o que aprontar, lamento muito. Mas pela madrugada, quando a gente acorda, é como se a sua história, né, as suas atitudes estivessem chamando a gente. Essa madrugada mesmo veio uma que eu orei a Deus para não guardar mágoa no meu coração. Não vou falar sobre ela não. Então, o nosso objetivo é gerando vidas para Cristo. E se a gente está rumando para chegar lá para o outro lado, é porque o próprio Jesus, ele revelava qual caminho nós iríamos trilhar e porque era que ele iria devolver, né, contra a vontade de muita gente, né, a minha responsabilidade, né, que eu estarei rumando breve. Já estamos dando os primeiros passos. Porque é importante você fazer tudo que você faz lá do outro lado. Mas o reino de Deus precisa, né, ser multiplicado, não dividido nem fracionado. Como assim? Você está salvo, sua família está salva, vamos lá que esteja. Mas faz o seguinte, sai daí agora e vai ali pelas margens da vida, nas comunidades pobres, nas calçadas, nas margens da vida. Agora, por exemplo, alguns junto dos restaurantes sendo expulsos, né? Essa hora, por exemplo, eu lembro de algumas vezes a gente ia almoçar lá em Afogados, Recife, sentado lá naqueles restaurantes populares, e alguém lá, só misericórdia, cheio de chagas e de uma forma que você já deve ter visto, já deve conhecer, pedindo o resto da comida que sobrasse do seu prato, fica lá de longe, feito aquele cão que fica esgorejando lá fora, esperando que alguém jogue um osso para ele, para poder sobreviver. E outros que eu já vi catar comida no lixo também. Você quer saber se tem alguém necessitado? A partir das 8 horas da noite, nas margens das capitais, das rodoviárias, pessoas que você realmente diz, ele está aí porque quer. Muitas pessoas já falaram de Cristo, mas não pode deixar de falar, continuar falando. Você sabe o que é que acontece? É porque a gente precisa pedir a Deus que Ele coloque o amor no nosso coração. E o amor também não é simplesmente mil maravilhas, não. É a gente estar pronto para lembrar de que Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, passavam e zombavam dele dizendo: tu não és o Cristo, Filho de Deus? Tu não salvaste a tantos?
Agora desce da cruz, salva a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Zombavam e escarnecia deles. E Jesus Cristo dizia simplesmente o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não somos o bambambam. Mas se por acaso nós não estivermos aptos a ir para este patamar, estamos aptos para subir montes, para passarmos 5, 6, 7 horas de joelhos, 24 horas de jejum. Tudo isso para fazer como diz Deus lá no Salmo 58. Vai e diz ao meu povo: ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões, porque eles têm prazer de se chegarem a mim, como o povo que faz a minha vontade. Ele diz: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Diz para eles que no dia que eles estão jejuando, eles estão jejuando para debate, contendas e rixas, para jejuar com punhos iníquos. Lê Salmo 58 até o versículo 5 e a partir do versículo 6, vê o que foi o jejum que Deus disse que escolheu para eles. Faz uma comparação. Então é fácil eu botar o joelho no chão para jejuar, para dizer: olha, o Satanás está por aqui fazendo isso, aquilo, outro. É fácil isso, né? Brincadeira tem hora, né, ô colega? Aí Jesus disse que aqueles camaradas que disseram: me dá autorização para eu mandar descer fogo para queimar esses incircuncisos que expulsaram a gente. Jesus disse: tu acredita porque tu não sabe o que é espírito tu sois. Filho do homem veio para destruir as almas, não. Mas fica quieto, Tanage. Amigo, não é quantidade, não é qualidade, não é proeza, mas é misericórdia. Tá bom? Vou parar por aqui. A live está travando, deve estar chegando travando aí, não sei. Aqui da minha saída está travando. 1h23, estamos encerrando aqui. Então, vamos precisar, né, nos encaixar no nosso objetivo. O nosso objetivo é gerando vidas para Cristo. Então, se Jesus tocar no seu coração quando você for acessado, Ele te fará como fazer esse trabalho, porque não é para o velho de cabeça branca, é para nós, é para você que está do outro lado, que Deus já te preparou, assim como Ele preparou os 7.000 homens que não se dobraram perante Baal, cujos lábios não beijaram o seu altar. Fica na paz, até nossa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.